Oi, oi, lindeza de RH deste mundo, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Hoje a gente vai falar sobre uma pergunta muito delicada no RH. Isso mesmo, a verdade verdadeira para vocês. Vamos lá. Como é que a gente pergunta para o candidato? Me fala aí três qualidades e três defeitos. Me fala quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos. Me fala quando. Gente, que tipo de pergunta é essa? O candidato sempre fala assim, né? Isso é uma pergunta típica de RH. Não sei por que perguntam, por que, né, dizem isso, enfim, falam dessa forma, dessa maneira. E aqui eu quero treinar você a como fazer esse tipo de pergunta. Porque sim, a gente que é profissional de RH sabe da importância que é entender se qual é, né, o ponto de vista do candidato frente a si mesmo. Fez teste comportamental, não fez, enfim, seria interessante a gente fazer esse tipo de pergunta. Então, sim, continue fazendo esse tipo de pergunta. Às vezes o candidato fica meio, né? Ah, e a gente fica, até a gente que é profissional da área de RH, fica assim sem saber direito. Vixe, aí, será que eu pergunto ou não pergunto? Será que eu falo ou não falo? Será que não sei? Sabe assim? Pois é, minha sugestão para você é que você fale, pergunte, porque você precisa saber de fato qual é a visão daquele candidato sobre si mesmo. Entende? E é interessante também até para você conciliar, se você já fez alguns testes comportamentais com ele, alguns testes psicológicos, é interessante de fato você trazer isso, né? Pensar sobre isso, analisar, chocar as informações ali para ver se de fato ele tem real ciência sobre seus pontos fortes e pontos a desenvolver ou não, tá? Mas sim, minha sugestão para você é faça essa pergunta, continue, tá bem? Então, assim, ó, o que que você pode fazer? Amenizar a situação no sentido de, você percebeu que durante o nosso bate-papo aqui eu troquei a expressão? Quais são os pontos fortes e os pontos a desenvolver? Cita para mim quais são suas principais características que você se orgulha dessas características. Entende que você não divide ali como qualidade e defeito? Uma outra pergunta que a gente pode trazer também é com relação aos arrependimentos de coisas e situações que já aconteceram. Me fala quais são os seus maiores arrependimentos na vida. Do que você se arrepende assim? E isso vai trazer com que você consiga de fato analisar uma situação. E não que necessariamente você faça essa pergunta taxativa e diga, inclusive, que essa pessoa tem defeitos. Porque aí a gente traz aquela ideia de fato e olha. Eu vou fazer uma pausa aqui. Você já sabe que aqui a gente tem três tipos de RH e que eu não sou o RH amorzinho. Então, eu não vou passar a mão em cima da cabeça do RH, não vou passar a mão em cima da cabeça do candidato e não vou passar a mão em cima da cabeça do empresário, da empresa, de modo geral. Eu tô aqui para orientar, instruir. Inclusive, aqui a gente não tem nem Ministério do Trabalho. Então, a gente pode conversar sobre isso. Mas vamos lá. Quando você faz essa pergunta com relação a defeito, o que que vem na nossa cabeça? Compramos um produto, peguei a primeira coisa que eu vi aqui na minha frente, tá, gente? Compramos um produto, quebrou. O melhor é minha onomatopeia, né? Vocês viram o barulho do quebrar? Enfim, o produto veio quebrado. De alguma maneira veio quebrado. Ok, a gente diz que o produto tá com defeito. Pois é, quando a gente trata de fato, a gente utiliza esse termo ou faz correlação a isso, de fato, dentro da nossa caixolinha aqui, da nossa cabeça, a gente interpreta como se fôssemos um produto. E no momento que você está entrevistando uma pessoa, você precisa entender que você não está se referindo a um produto. Entende? Então precisa trazer isso para você, precisa trazer isso junto dentro da tua rotina. Utilize determinadas expressões que de fato não tragam essa conotação, porque a gente já utiliza o termo recursos humanos. Eu não vou dar aula de administração para vocês aqui agora nesse momento, mas vocês entenderam mais ou menos aí o que eu falei, não foi? Pois é, para a gente não tratar as pessoas que estão ali de fato como recursos, e sim como pessoas, tá? Então, basicamente é isso. Continue fazendo essa pergunta, mas utilize outras formas para fazer esse tipo de pergunta. Utilize outras estratégias, utilize outras perguntas para você conseguir extrair
a mesma informação que você precisa. Ok, eu quero saber qual é a intenção, qual é a visão da pessoa sobre si mesmo. Pronto, traz ela para esse outro lugar, traz ela para essa outra realidade, faz uma outra pergunta situacional e coloca ela ali, por exemplo, que vai te trazer algumas coisas com relação a essa visão. Tá bem? Se você tem curtido o nosso conteúdo, se você tem curtido o nosso canal, se inscreve, segue nosso canal, tá bem? Nossas plataformas digitais. Curte esse vídeo e assiste os demais, porque tem bastante conteúdo aqui para vocês. Beijo, até o próximo vídeo.